Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta. Vamos complementar nosso início de aula de defesa. Vocês viram no vídeo anterior que a gente fez uma abordagem inicial a respeito, genericamente, das modalidades de defesa, doutrinariamente falando de defesas diretas e indiretas. Nós mencionamos as preliminares, falamos das preliminares de natureza peremptória e natureza dilatória, e eu comentei, mesmo que rapidamente, a utilidade de você se valer da preliminar de natureza peremptória e da preliminar de natureza dilatória. Eu disse que na prática o defensor do réu se vale da preliminar de natureza peremptória, porque em se obtendo, em se entendendo, aceitando o julgador que essa preliminar tem validade, o processo seria extinto. Eu falei então das hipóteses de extinção do processo com e sem resolução de mérito. A gente já mencionou essas situações diversas vezes durante o período, mas eu quero fazer uma abordagem maior a respeito umas considerações mais detidas a respeito dessa situação de extinção do processo com e extinção do processo sem resolução de mérito, porque tem tudo a ver com esse momento que a gente analisa o processo, já que dentro da defesa eu posso me valer de situações em que possivelmente aceitas poderá conduzir o processo à sua extinção. Então, no capítulo relacionado à sentença e coisa julgada do Código de Processo Civil, em um dos seus títulos, nós temos o artigo 485, que cuida das hipóteses em que o processo é extinto sem resolução de mérito, e temos a hipótese do artigo 487, quando o processo é extinto com resolução de mérito. Primeiro, no CPC de 1973, não existia a redação resolver o mérito ou não resolver o mérito. Lá nos artigos 267 e 269 da legislação processual anterior, o que nós tínhamos era o processo será extinto sem julgamento do mérito e o processo será extinto com julgamento do mérito. Na segunda grande reforma do Código de Processo Civil de 1973, o legislador resolveu melhorar a técnica redacional desses artigos e substituiu a expressão julgamento de mérito por resolução de mérito, tanto nos artigos lá 267 e 269, e manteve essa mesma técnica redacional no CPC de 2015. Então, ao invés de se falar que o processo foi extinto com o julgamento de mérito, na realidade se mudou hoje para a expressão, desde aquela reforma lá do CPC de 73, se manteve também no CPC de 2015 essa expressão de que o processo ele foi extinto sem resolução de mérito. E por que se preferiu substituir a expressão resolução de mérito por julgamento de mérito? Vamos tomar como base o artigo 487, que era o correspondente 269 do CPC de 1973. Se a gente pegar todas as hipóteses elencadas no artigo 487 do Código de Processo Civil, que fala do momento em que o processo é resolvido com apreciação de mérito,
na realidade, estricto sensu, a única hipótese em que nós temos efetivamente a apreciação ou não do mérito é a do inciso 1º do artigo 487. Haverá exame de mérito, efetivamente, quando o juízo acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Acolher ou rejeitar é conceder ou negar. É efetivamente analisar as argumentações jurídicas propostas na petição inicial, rebatidas na contestação, em razão das provas que foram trazidas tanto pelo autor como pelo réu, juízo, afinal, emitindo um juízo de valor. Então, efetivamente, o mérito só é julgado quando o juiz acolhe ou rejeita este pedido, esta pretensão formulada na petição inicial. E nós só temos como hipótese efetiva de acolhimento ou rejeição desse pedido a do inciso 1º do artigo 487. Nas outras hipóteses, do inciso 2º e inciso 3º, o mérito efetivamente é resolvido, mas ele não é julgado. Se você tomar como parâmetro, por exemplo, o inciso 2º, vamos resolver o mérito quando ocorrer a decadência ou a prescrição. Por que é que nós vamos resolver o mérito neste caso? Porque a prescrição impede que o julgador tome conhecimento da propositura formulada pelo autor na petição inicial. De uma certa maneira, ele está resolvendo o mérito, mas ele não está julgando. Ele não está dizendo que sim ou que não. Quando no inciso 3º, da mesma forma, o juízo homologa uma transação, a linha B do inciso 3º, o juízo ele está chancelando a manifestação de vontade que as partes emitiram na audiência de conciliação e mediação, por exemplo. Chegaram a um acordo, o juízo homologa esse acordo e o processo ele é extinto, fazendo com que aquele acordo tenha força de lei entre as partes, ad eterno. Então, efetivamente, com o acordo e com a transação, nós resolvemos o mérito, mas nós não julgamos. O que julga efetivamente o mérito é quando o juízo acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação. Então, para que a boa técnica fosse empregada, como nem todas as situações de extinção do processo no mérito corresponderia efetivamente a um julgamento, o legislador resolveu, por bem, substituir a expressão julgamento de mérito por resolução de mérito. Ou seja, nós resolvemos o mérito, mas nem sempre julgamos, nem sempre se emite um juízo de valor de sim ou que não, ainda que o mérito esteja plenamente solucionado. E para que não houvesse uma divergência redacional entre as duas hipóteses, entre os dois artigos que prevê a extinção do processo, quando se utilizou essa técnica no artigo 487, também se entendeu razoável se colocar a mesma técnica no artigo 485 para não existir uma discrepância redacional. Então, o artigo 485 fala que também o processo será extinto sem resolução de mérito naquelas hipóteses que ele elenca. Bem, como lá, falando de defesas indiretas, preliminares, nós abordamos a figura da preliminar de natureza peremptória, que tem como objetivo extinguir o processo sem resolução de mérito, de uma maneira anômala, de uma maneira diferente. Vamos olhar aqui, efetivamente, mesmo que de uma maneira
não tão profunda, quais são as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito. Veja bem, pessoal. O normal, e essa é a linha do procedimento que eu sempre mostro para vocês em sala de aula, é que o processo, ele, iniciando-se por uma petição inicial, que respeita ao princípio da inércia, já que o Estado juiz não pode iniciar o processo por conta própria, ex officio. Estando preenchidos os requisitos da petição inicial, não sendo a hipótese de emenda nem de improcedência liminar desse pedido, o juízo recebe a petição inicial, ordena a citação, que é o chamamento do réu para dentro do processo, comunicando-lhe da existência do litígio, convocando-o para uma audiência de conciliação e ou mediação. Nessa audiência de conciliação e mediação, caso não exista acordo, será aberto um prazo de defesa para o réu, para que ele apresente a sua defesa na modalidade de contestação, principal forma de defesa do réu. Em havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, abre-se mais uma vez a oportunidade para que o autor fale a respeito dessa contestação mediante uma peça processual denominada impugnação à contestação, que, encerrada essas fases de pedido e resposta, que nós denominamos de fase postulatória, abre-se uma segunda fase no nosso procedimento, que é de organização do processo, fase de saneamento processual, que vai preparar o processo ou para julgamento imediato, total ou parcial, além de resolver as questões processuais pendentes, em sendo o caso, abrindo uma terceira fase do procedimento denominado fase instrutória, que, de acordo com o pedido formulado por autor e réu na fase de saneamento processual e deferido pelo juízo, poderão ser produzidas provas em audiência de instrução e julgamento, depoimento pessoal das partes, inquirição de testemunhas, prova pericial com a oitiva do perito, por exemplo, para eventuais esclarecimentos da perícia anteriormente realizada. E encerrada a fase instrutória, que é de produção desses meios de provas requerido pelas partes, nós fechamos o procedimento com a fase decisória, respaldado pela sentença, que é onde o juízo emite o juízo de valor, analisando as argumentações jurídicas propostas pelo autor na petição inicial, rebatidas pelo réu na contestação, em razão das provas produzidas em audiência de instrução e julgamento, formando-se um entendimento, que sim ou que não. Toda vez que isto acontece, nós estamos diante de um julgamento de mérito. Nós estamos diante exatamente daquilo que é dito no artigo 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz, inciso 1º, acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação. Então, efetivamente, o que o jurisdicionado espera é que esse processo, se iniciando mediante um pedido seu, autor, transcorrendo toda esta linha do procedimento, seja, caso não exista uma solução consensual anterior, efetivamente encerrado mediante uma sentença de mérito, um julgamento de mérito. Por exemplo, nós temos uma sentença proferida em uma ação de indenização por danos morais, que eu mostro aqui para vocês. Desculpe. É fundamentada em uma pretensão autoral
que diz ter sofrido racismo em face deste réu. Então, foi feito efetivamente um pedido de dano moral, tendo como causa de pedir este fato, denominado racismo, lá na peça inaugural do processo. O processo percorreu toda aquela linha do procedimento, chegou ao seu momento, ao seu ápice, que é o momento em que, não havendo acordo, as partes esperam que o processo efetivamente atinja, sendo exarada uma sentença em que o juízo aprecia as argumentações da parte autora, ter sofrido ou não racismo, em razão daquilo que o réu rebateu na contestação. Neste caso específico, este réu já tinha sofrido uma ação penal, ou estava sofrendo uma ação penal, e dentro daquela ação penal, ele recebeu um benefício denominado, um benefício despenalizante denominado sursi processual. O que é o sursi processual? É a possibilidade proposta pelo Ministério Público de, ao invés de fazer com que a ação criminal siga até o final com a eventual possibilidade de uma sentença condenatória do réu, propõe a ele um benefício. Réu, você fica comparecendo em juízo e obedecendo determinadas condições por um prazo que eu vou lhe estabelecer, que eu vou lhe propor, que pode ser de 2 a 4 anos, assinando todo mês em juízo, justificando as suas atividades, e se você cumprir este prazo durante esse período, o processo é extinto, não se dizendo que você é culpado ou inocente e não gerando antecedentes criminais. Então, é um benefício que coloca o processo em stand-by para que o réu tenha este trabalho de justificar e comparecer e ponderar os seus atos toda vez que ele comparece em juízo, tendo aquela missão de justificar as suas atividades. Transcorrido esse prazo, o processo penal é extinto. Mas a parte não se conteve apenas com a ação criminal. Ela entrou também com a ação civil. E nessa ação civil pediu os danos morais. O processo se conduziu normalmente. Houve audiência de instrução e julgamento. No exame de mérito, a tese do réu foi que não conhecia a promovente e que jamais falou com ela. Isso é dito aqui na sentença. A afirmação que a promovente se sentiu ofendida e taxou de racismo foi ter sido chamada pelo réu de negra imunda, negra safada e negra nojenta. E o juízo, ponderando as afirmações da parte autora, as provas produzidas, entendeu que haveria sim a necessidade de se imputar ao réu um dano moral, já que quando ele fez a proposta de suspensão condicional do processo lá na terceira vara criminal, uma das condições para aceitação da proposta é ele ter de reparar o dano. Ainda que a suspensão condicional do processo não seja uma confissão, ainda que o benefício não contenha uma confissão, é uma espécie de indício de autoria. Isso foi levado em consideração, foi fundamentado na sentença e, afinal, a ação foi julgada procedente, foi aceito o pedido formulado pela autora e o réu foi condenado a pagar R$3.000 de danos morais. Né? Isto é julgamento de mérito. Isto é análise de argumentações jurídicas e provas, análise de pedido e defesa. Isto é extinção do processo com resolução de mérito, acolhendo o pedido da parte autora. Como eu tenho a extinção do processo com resolução de mérito,
o que foi dito nessa sentença faz coisa julgada entre as partes, ou seja, não oposto recurso apropriado, essa decisão se transforma em uma decisão definitiva, porque nós estamos diante de uma sentença definitiva, fazendo coisa julgada material. Jamais eu poderei rediscutir em outra ação, em um outro juízo, este mesmo caso, porque a decisão já foi proferida anteriormente, a matéria já foi enfrentada e deste enfrentamento não houve recurso. Ou se houve recurso, o recurso foi rejeitado ou acolhido, mas enfim, transitou em julgado. Isso é a base do nosso sistema jurídico. Transitado em julgado, nós não podemos modificar a decisão. Então nós temos uma decisão que analisa o mérito, resolve o mérito, acolhendo ou rejeitando o pedido formulado, ou em qualquer outra dessas situações. Esta decisão que resolve o mérito sempre vai gerar uma sentença definitiva, proporcionando, concretizando, consolidando o que nós chamamos de coisa julgada, e coisa julgada material, porque efetivamente analisou a matéria, analisou a questão, não pode mais ser rediscutida em nenhuma outra instância, em nenhum outro juízo. Qual é a grande diferença, então, da extinção do processo com resolução de mérito por uma sentença definitiva, gerando coisa julgada material, para a extinção do processo sem resolução de mérito? Nós teremos efetivamente estas mesmas consequências processuais, ou seja, se o processo for extinto sem resolução de mérito, será uma sentença definitiva, fará coisa julgada material, eu não posso mais rediscutir essa situação em nenhuma outra ação? Não, não é o caso. A extinção do processo sem resolução de mérito não tem as mesmas consequências que a extinção do processo com resolução de mérito. Peguemos as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, quando o juízo indeferir a petição inicial, questão de natureza processual, quando o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes, questão de natureza processual, quando o autor abandonar o processo por mais de 30 dias sem providenciar o seu impulso na forma que lhe é devida, questão processual, ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, questão processual. Exemplo, o autor não recolhe as custas processuais, o autor não apresenta os documentos indispensáveis à propositura da ação, o instrumento procuratório, por exemplo. Quando nós estivermos diante de figuras como perempção, litispendência e coisa julgada, quando não ficar caracterizado a existência das condições da ação, legitimidade e interesse processual, convenção de arbitragem ou juízo arbitral, quando o autor desistir da ação, quando houver morte de uma das partes e esta ação for considerada intransmissível por disposição legal. Então, se vocês pegarem as hipóteses do artigo 485, todas elas estão dissociadas de mérito. Nenhuma dessas hipóteses trata efetivamente de exame de argumentação jurídica, de exame de pedido, de exame de prova. São questões, são irregularidades processuais que acontece durante a tramitação do processo. Em qualquer dessas fases, ela pode ser detectada e, se não for corrigida, ou se não houver possibilidade de correção, por qualquer motivo que o seja, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Agora, ele vai ser extinto de uma maneira anômala. Ele vai ser extinto de uma maneira excepcional. O que o jurisdicionado quer é que o processo ele
chegue ao seu desiderato, a fase decisória, e que se emita um juízo de valor, sentença de mérito. Mas, eventualmente, acontecendo uma das situações do artigo 485, isso não vai ser possível e, extraordinariamente, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Consequência processual pela extinção do processo sem resolução de mérito. Tomemos como exemplo também esta sentença proferida em uma ação de despejo, em que o processo ficou parado por mais de 6 meses. O artigo 485 permite, no inciso 3º, que o processo ele seja extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar o processo por mais de 30 dias. O processo ele não pode lá ficar esperando a boa vontade do autor em impulsioná-lo. Nós sabemos que a regra é que o processo seja impulsionado pelo Estado juiz, princípio do impulso oficial. Existem determinadas situações, entretanto, que não depende da vontade do Estado. Ou seja, o Estado não tem condições de impulsionar o processo porque não lhe foi dada as devidas e necessárias condições para que isso acontecesse. Tipo, nesta ação de cobrança, despejo acumulado transformado em cobrança, houve uma dificuldade de citar o réu porque ele não consegue ser localizado nos diversos endereços indicados pelo autor na petição inicial. Não se conseguiu, diante daquilo que foi dito pelo autor na petição inicial, citar o réu. A obrigação de se indicar o paradeiro do réu é do autor. Se o autor efetivamente não sabe onde o réu está, que o autor requeira a citação editalícia. Neste caso, o autor não fez nenhuma coisa nem outra. Deixou o processo paralisado e ele abandonado, e lá ele se encontrava por mais de 6 meses nesta situação, nesta condição. Quando nós nos deparamos com abandono do processo, a primeira coisa que se faz é aplicar a regra do parágrafo 1º do artigo 485, que é promover a intimação pessoal da parte para que impulsione o processo em 5 dias. A parte é representada em juízo pelo seu advogado. O advogado já foi intimado para impulsionar o processo por nota de foro, não impulsionou. Então, há de cautela, possa ser que tenha acontecido algum entreveiro entre a parte e o seu advogado, você intima pessoalmente a parte e diz: autor, providencie o impulso do processo. Nós não conseguimos citar o réu, estamos com dificuldade. O que é que você quer que se faça? Das duas, uma. Ou ele indica o endereço correto, ou pede a citação editalícia. Aqui ele não fez nenhuma coisa nem outra. Como o processo estava paralisado muito mais do que os 30 dias processualmente exigidos para sua extinção, ele efetivamente foi extinto sem resolução de mérito. Essa extinção também gera uma coisa julgada, transitado em julgado, arquive-se. A única diferença, e eu vou dizer que é uma diferença extremamente importante, é que neste caso, como não houve enfrentamento de mérito, a sentença que é proferida, ela é uma sentença meramente terminativa. Ela termina o processo. Diferentemente daquela sentença que é proferida em uma ação que julga o mérito. Esta sentença, ela é uma sentença definitiva. Ela está extinguindo o processo, mas definitivamente está analisando as proposituras colocadas pelas partes, as proposituras de mérito. Aqui não foi analisado nada. Aqui houve um defeito extraordinário no processo, uma irregularidade processual que impediu que o juízo fosse adiante no enfrentamento do mérito.
fazendo com que a sentença seja meramente terminativa, e em sendo uma sentença meramente terminativa, a coisa julgada que se concretiza desta sentença não é coisa julgada material, é coisa julgada formal. Logo, eu posso renovar esta ação no futuro, dentro do prazo prescricional, corrigindo o vício, corrigindo a irregularidade. Em resumo, extinção do processo com resolução de mérito gera uma sentença definitiva que acarreta uma coisa julgada material. Consequentemente, eu não posso renovar esse pedido em nenhum outro canto, em nenhum outro juízo. Ao contrário da extinção do processo sem resolução de mérito, que gera uma sentença meramente terminativa, fazendo coisa julgada formal. Logo, corrigido o vício, eu posso renovar esta ação dentro do prazo prescricional previsto no Código Civil, ok? Então, era necessário que a gente fizesse essa distinção para vocês entre extinção do processo com ou sem resolução de mérito, já que nós tínhamos abordado a figura da preliminar de natureza peremptória, que na prática tem como objetivo buscar a extinção do processo sem resolução de mérito, certo? Então, adiante em nosso conteúdo de defesa, nós nos encontramos exatamente aqui, no nosso rito procedimental estudado em sala de aula. O último conteúdo abordado foi a audiência de conciliação e mediação, e nós estudamos qual o objetivo, por que ela foi criada neste momento processual, por que ela foi inserida na fase postulatória como um evento de abertura de procedimento, qual é o objetivo do legislador com a incrustação de uma audiência de conciliação e mediação, mesmo antes do momento processual adequado para oferecimento de defesa. Se tenta, de todas as formas, obter uma transação, um acordo, um consenso entre as partes em audiência de conciliação e mediação. A nossa experiência em vara de família é muito exitosa. Praticamente de 10 processos que chega a uma audiência de conciliação e mediação com uma abertura de procedimento, nós conseguimos conciliar em torno de 7 ou 8 processos. Então, é um número bastante expressivo. Eu não sei se esta realidade de vara de família está sendo seguida pelas varas cíveis, onde a cultura de beligerância é bem maior. Mas isso precisa ser trabalhado, como nós falamos em aulas anteriores. Precisamos mudar a nossa cultura a respeito dessa beligerância e litigiosidade. Enfim, quando nós não conseguimos celebrar um acordo na audiência de conciliação e mediação, nós sabemos que, como regra, da audiência de conciliação e mediação começa a contar o prazo de defesa. E nós temos esta regra textualmente expressa no artigo 335 do Código de Processo Civil. Então, veja só. Artigo 334, audiência de conciliação e mediação. Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação. Claro que ele não está com a faca no pescoço. Se ele não oferecer a contestação, ele vai sofrer as consequências processuais. Ele pode oferecer. Ele não está obrigado, mas ele deve ficar ciente de que o não oferecimento da defesa vai lhe gerar algum tipo de reflexo negativo no processo. E o principal reflexo negativo é a possibilidade da revelia, presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor
na petição inicial. Então, da audiência de conciliação e mediação, começa a contar o prazo de 15 dias para o oferecimento de defesa. Lembrando, este prazo é sempre contado em dias úteis. A partir do CPC de 2015, artigo 224, caput, nós não contamos mais os prazos processuais de forma corrida, mas apenas em dias úteis. E nós vamos, então, para a primeira regrinha de contagem do prazo de defesa. O primeiro momento é da audiência de conciliação e ou mediação. Regra: as partes obrigatoriamente devem estar presentes à audiência de conciliação e mediação, pena de sofrer aquela multa processual do parágrafo 8º do artigo 334. Não é uma faculdade, é uma imposição do CPC, tanto a realização da audiência de conciliação e mediação, com a presença das partes, ausente as partes injustificadamente, incidente eventualmente a multa processual, a consequência imediata é a contagem, o início da contagem do prazo de defesa. Então, como regra, interposta a ação mediante a provocação do Estado juiz através da petição inicial, efetivado regularmente a citação para o comparecimento do réu a uma audiência de conciliação e ou mediação, tenta-se a realização de um entendimento entre as partes nessa audiência de conciliação e mediação. Não acontecendo entendimento entre as partes na audiência de conciliação e mediação, começa a contar o prazo de 15 dias úteis. Lembrando aquela regrinha de contagem de prazo, artigo 231. Excluindo-se o dia do começo, incluindo-se o dia do vencimento. Então, o prazo efetivamente ele começa da data da realização da audiência de conciliação e mediação. Mas, como essa audiência pode acontecer de manhã, de tarde, e esse prazo de 24 horas ser cortado, prejudicando injustamente o réu, é que nós temos a regrinha complementar do artigo 231, que fala a exclusão do dia do começo e inclusão do dia de vencimento. Ponto. Regra. Esta é a primeira situação de contagem do prazo de defesa. Nós temos uma segunda situação. Caso o autor, na petição inicial, já tenha dito do seu desejo de não comparecer à audiência de conciliação e mediação, mesmo assim o juiz apraza essa audiência. Por que o juiz apraza essa audiência? Porque ele não sabe se o réu vai exercitar ou não a sua prerrogativa constante no parágrafo 5º do artigo 334, que é, a exemplo do que já dito pelo autor na petição inicial, de também não comparecer à audiência de conciliação e mediação. O autor não quer comparecer, eu também não vou. Existe uma condição, e nós já sabemos qual é esta condição, para que este pedido formulado pelo réu seja aceito e a audiência não aconteça. É necessário que ele apresente este requerimento com até 10 dias de antecedência da audiência de conciliação e mediação. Então, ele vai ser citado. Na citação, ele já vai ter ciência da data da realização da audiência de conciliação e mediação, porque vai estar dito lá no mandado. Então, com 10 dias de antecedência, 10 dias úteis, é um prazo processual, ele faz um requerimento simples e comunica ao juízo que não quer comparecer, que também não vai comparecer. Então, em assim ele fazendo, a audiência vai ser retirada de pauta e aí nós temos que identificar qual vai ser
o momento em que se iniciará o prazo de defesa para este réu, já que a regra é que o prazo de defesa aconteça sempre da audiência de conciliação e ou mediação, se não houver acordo. Mas como ela não aconteceu, não vai acontecer, por vontade exclusiva das partes, de qual é o início do prazo de defesa neste caso. Nós já vimos isto também, e a regra é aquela do parágrafo do inciso 2º do artigo 335. Então, neste caso, quando o réu desistir da audiência de conciliação e mediação, a defesa dele terá como termo inicial exatamente o dia em que ele fez o pedido de cancelamento da audiência de conciliação e mediação. Então ele tinha 10 dias para requerer antes da audiência, para informar o juízo que também não quer a realização da audiência. No momento em que ele protocola aquele requerimento, dali começa automaticamente a contar o prazo de defesa para aquele réu. Prazo em dias úteis, não esquecer. Então ele tem 10 dias para pedir a desistência da audiência. Pode ser no 10º dia antes da audiência, como pode ser no 13º, no 12º, no 11º dia, não importa. Conquanto que ele efetivamente formule o pedido dentro desse prazo de 10 dias, dentro desse decêndio legal. Ok? Então daí começa a contar o prazo de defesa para este réu. Então, recapitulando, regra, começa a contar o prazo de defesa sempre da audiência de conciliação e mediação quando não houver acordo, solução consensual. Primeira exceção, quando essa audiência não acontecer por vontade das partes, o prazo de defesa do réu se iniciará no dia em que ele fez, que ele realizou, que ele comunicou ao juízo, que ele protocolou a petição inicial dele lá na distribuição, requerendo, informando que não iria também comparecer à audiência de conciliação e mediação. Daquele dia, começa a contar o prazo de defesa automaticamente, 15 dias. Então, não confundir essa data de protocolo lá na distribuição do fórum com a data da juntada deste protocolo lá no processo físico, porque o protocolo é um setor. Daqui que esta petição informando que não vai comparecer à audiência chegue ao processo, pode demorar 3 dias. Daqui que esta petição seja juntada ao processo, pode demorar 3 dias, 4 dias. E o juiz não vai deferir esta ausência do réu à audiência de conciliação e mediação. Do momento em que ele protocolou, já começa automaticamente a contar o prazo dele de defesa. Tá certo? Então, esse prazo vai ser também realizado, contado em dias úteis. Segunda exceção, nós vimos que as partes podem requerer a não participação na audiência de conciliação e mediação, o autor na petição inicial e o réu com 10 dias de antecedência antes da realização da audiência de conciliação e mediação. Mas nós sabemos também que a audiência pode deixar de acontecer não só se ambas as partes manifestarem expressamente no desinteresse na composição consensual, o que aconteceu naquele caso anterior, mas quando, por exemplo, segundo o inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 334, for uma situação que não se admite a autocomposição. Foi uma situação que não haveria necessidade e razão da realização de uma audiência de conciliação e mediação, porque ela não teria sentido. Vou dar um exemplo. Às vezes nós nos deparamos com a ação de reconhecimento de união estável pós-morte. Essa ação ela é proposta contra os herdeiros do falecido, filhos, os descendentes,
ou os ascendentes, se ele não tiver descendentes. Então, não teria sentido, neste caso, você marcar uma audiência de conciliação e ou mediação, porque embora esses herdeiros sentem na audiência e digam assim, não, nós reconhecemos que o falecido ou a falecida vivia efetivamente com fulano, com o autor da ação ou a autora da ação. Eles viviam como se casados fossem. Era público, notório, era como se marido e mulher fossem. Isso é um indício de prova, mas não pode ser uma espécie de confissão, porque ninguém pode falar em substituição ao morto. Ninguém pode confessar ao morto. Ninguém pode emitir uma vontade em substituição ao falecido. Nós, necessariamente, temos que fazer uma audiência de instrução para que, através de outros meios de prova, junto com a documental, se existir, mas a prova testemunhal, realmente fique caracterizado que aquele falecido ou aquela falecida vivia em união estável com a pessoa que está fazendo o pedido. Então, não tem sentido você aprazar uma audiência de conciliação e mediação. Quando nós não aprazamos a audiência de conciliação e mediação, a citação ela ocorre na forma do artigo 231, todas aquelas formas que nós estudamos para a P1, ou seja, quando não acontece, quando não for a hipótese de realização de audiência de conciliação e mediação, a citação ela é feita não mais para que o réu compareça a uma audiência de conciliação e mediação, mas para que ele apresente defesa desde logo no prazo de 15 dias, porque não vai ter sentido você aprazar uma audiência de conciliação e mediação. Então, nós vamos ter a citação pelo correio para que apresente defesa em 15 dias desde logo, porque não vai ser necessário, não é razoável a existência de uma audiência de conciliação e mediação naquele caso concreto. Então, toda vez que nós nos depararmos com esta exceção à regra, ou seja, de que não é possível se aprazar a audiência de conciliação e mediação, pela circunstância do caso concreto, o prazo de defesa será na forma do inciso 3º do artigo 335, que é todas aquelas formas que nós estudamos, todas aquelas modalidades que nós estudamos lá no assunto citação. Então, não é o caso de se aprazar a audiência de conciliação e mediação e a citação foi feita pelos correios. Como é que eu conto o prazo de defesa? Lembra que nós falamos, artigo 231, da juntada do AR aos autos, o dia seguinte, o dia útil imediatamente seguinte, o prazo ele começa a contar na data da juntada do AR, mas pela regrinha de exclusão do dia do começo e inclusão do último dia em benefício do próprio réu, o prazo, a contagem desse prazo é no dia útil imediatamente posterior. Então, se a citação for por oficial de justiça, da data da juntada do mandado aos autos. Se a citação for por carta precatória, da data da juntada da carta precatória aos autos. Então, nós temos como regra contagem do prazo de defesa da audiência de conciliação e mediação. Se as partes não quiserem a realização desta audiência por manifestação expressa, a contagem do prazo de defesa se dará a partir do protocolo do pedido de desistência da audiência formulado pelo réu. E quando não for a hipótese de realização da audiência de conciliação e mediação por um outro motivo qualquer, que não a manifestação expressa das partes, porque a questão de direito material ali perseguido não admite, o prazo de defesa vai levar em consideração a data da juntada do instrumento jurídico de citação aos autos, por exemplo, AR, mandado do oficial de justiça, carta precatória, na forma que nós já estudamos na aula de citação. Ok? Então, no nosso próximo vídeo aula, a gente complementa este assunto,
Está faltando comentar a hipótese de quando é que começa a contar o prazo de defesa, quando houverem vários réus e todos eles desistirem da realização da audiência de conciliação e mediação. Então a gente complementa este assunto no início de contagem do prazo de defesa e vamos abordar alguns aspectos do prazo de defesa efetivamente, né, quando nós estivermos diante de algumas figuras, alguns personagens diferenciados, autor e réu no processo, Ministério Público, Fazenda Pública, Defensoria Pública, etc. Ok? Prazer enorme, grande abraço e plagiando um político paraibano, beijo para quem for beijo e abraço para quem for abraço. Valeu, tchau!